Muito bem, meus amigos, vamos lá. O nosso livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 15, Além do Sonho. Nós tivemos no encontro passado a oportunidade de acompanhar aqui a trajetória de 3 espíritos que André Luiz, irmão Clarencio e Hilário estavam acompanhando, que era para nós aqui Antonina, né, que acabou surgindo aqui quase que, entre aspas, quase que por acaso, né, porque era por causa de Júlio, que fazendo a visita no plano espiritual, que acabaram acompanhando Antonina e visitando o filho na colônia Benção da Paz. Então os nossos personagens eram Leonardo, então avô de Antonina e também Esteves. E nesse triângulo, nós lembramos, tínhamos então Antonina e Leonardo se encontrando num passado de quase um século, ou de mais de um século, durante aquele período da Guerra do Paraguai, quando eles então eram casados. E aí, Leonardo indo para a guerra, Esteves acabou entrando como sendo ali alguém que interfere nesse relacionamento. E por causa dessa trama toda que se criou, Leonardo assassinou Esteves. E aí depois, vindo numa nova encarnação, Leonardo então teve Antonina como neta. E depois da desencarnação, ele continuou junto a ela. Então, essa trama toda acabou se revelando nesse encontro passado. Bom dia, soldado. Nesse encontro passado. E Antonina, então, continuou ali a sua vida como encarnada, né, cuidando dos seus filhos. Ela, então, acabou despertando do sonho e desdobramento em que ela encontrou esses 2 personagens, bastante angustiada, né, que acabou até entrando em choque com aquele sentimento tão leve, tão agradável que ela tinha desenvolvido, né, pelo fato de ter encontrado com o filho no plano espiritual. Enquanto que Leonardo foi conduzido para um posto de assistência, onde ele então, né, seria conduzido ali para tratamentos, para dar sequência na sua vida. Agora, nesse nosso capítulo 15, faltou então Esteves, que é esse terceiro personagem dessa trama. Então nós vamos acompanhar aqui agora toda a atenção que foi dada a ele. Vamos lá. Tornando a Esteves, Clarencio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguimo-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5h30. Embatucado, o moço voltou-se para nós e em seguida desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos achamo-nos distante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. Então, nesse caso, né, Esteves, como encarnado, estava em desdobramento naquele encontro entre Leonardo, Antonina, né, e ele próprio. O ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se em suave modorra quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para 6. O rapaz esfregou os olhos de carantonha amarrada, guardando a impressão de mau sonho.
vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome: Mário Silva, enfermeiro. O nosso instrutor reafirmou: Nosso amigo ontem Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo em sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações da higiene e logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada: Onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gestos expressivos entre goles de café, notificou: Sonhei que alguém me chamava à distância, em voz alta, e acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. E com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou: Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado, de repente, junto a um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanto a aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto, junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigura cruel. Perguntava a mim mesmo por que não me retirava de tão detestável presença, mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la, ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com um propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele, quando rápido apareceu um delegado policial, seguido de 2 guardas que entraram na contenda, impedindo-nos um mau impulso. O chefe, segundo percebi, de um só golpe conteve o meu agressor, obrigando-o a sentar-se vencido, conquistando-me um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada, em soluços, não arredei o pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu o jovem para o interior do cárcere. Estampou na fisionomia a expressão de que se propunha inutilmente lembrar-se, e decorridos longos instantes de reticência, rematou: Depois não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr em fuga para nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me, temendo o xadrez. Acordei estremunhado e abatido. A velhinha, que escutava atenciosa, comentou calma: Há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário, preocupado. A mãezinha contemplou-o bondosa e acrescentou: Meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga, e o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo o esposo dela? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste: Quem sabe? Você nunca mais teve notícia da nossa antiga companheira? Não, tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência,
tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo, acompanhado de 2 filhos? Aqui só para a gente fazer uma recapitulação, Zulmira, né, era aquela mulher bastante materialista, né, muito manipuladora, egoísta também, e ela acabou então se aproximando de Aurélio com os 2 filhos, né, lembrando que Júlio acabou desencarnando e nós tivemos a primeira, né, a filha dele, que eu me esqueci o nome dela de novo, a filha que era encarnada, né, então, pois é, nesse caso, soldado, na história que a gente leu, ele era viúvo, né, a Odila, que era esposa, acabou desencarnando, e ela viu, né, um homem de posição, um homem de patrimônio. Evelina, obrigado, Flávio. Então, e tinha esses 2 filhos, só que quando a esposa desencarnou, o filho, que era ali um garoto de poucos anos, ele acabou tomando a atenção do pai, a atenção total do pai. Bom dia, Gilda. E aí então a Zulmira, que era essa nova esposa, começou a sentir ciúmes, porque ela queria uma atenção exclusiva. Então ela provocou meio que uma situação ali de negligência e o garoto acabou desencarnando afogado. E a Odília, né, que é a esposa, a primeira esposa desencarnada, se tornou obsessora dela. Então foi uma situação bastante complicada, né, onde nós temos ali a mãe obsediando a segunda esposa, o filho desencarnado que tinha a história de um suicídio. Evelina então ficou ali junto com o pai e com essa esposa. E aí então, nesse caso, a gente encontra agora Mário Silva, que tinha, pelo que nós vimos agora, um relacionamento com Zulmira, e ela deixou para ter esse casamento de interesse, de oportunidade, né? O Flávio lembrou aqui, né, que é o mesmo nome da personagem do livro E a Vida Continua, mas não o mesmo personagem, né? Então temos histórias ali diferentes. Até porque, né, Flávio, a Evelina aqui nesse caso é uma adolescente, né? E lá no E a Vida Continua me parece que era uma adulta, né? Não me recordo exatamente a história dela. Então temos aqui essa novidade, né, essa ligação entre eles, porque a gente acaba encontrando Antonina, que por acaso apareceu na nossa história, mas ela tem uma ligação, na verdade, né, a Zulmira tem essa ligação com Esteves, que foi, né, Esteves do passado ligado com Antonina. A gente vê, né, quanta confusão de uma pessoa ligada com a outra, aquela conexão entre eles e tudo mais. Agora a gente imagina a nossa própria história, a nossa vida como é, começando a observar, né, nós nos relacionamos com essa ou com aquela pessoa, formamos a nossa família, temos aqueles amigos que se aproximam, temos também aqueles inimigos que vão se aproximando, e aí então quando a gente volta no passado é aquele rabisco todo, parecendo parecendo não, né, mostrando-se, né, como uma grande teia, com conexões positivas e negativas, pessoas que nós encontramos, que passam pela nossa vida, outras que voltam, outras que permanecem, né, e assim a gente vai formando a nossa história. E como é complicado, né? Mas vamos lá, nunca pude entender-lhe a atitude, tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo, acompanhado de 2 filhos. O moço fixou num gesto de amargura e observou: ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória, e esse Amaro, não era Aurélio, né, Amaro o nome dele. E Amaro, que ela esposou, é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles 2 em minha vida íntima é o ódio com que os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los e, francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. E transcorridos alguns instantes, ajuntou: meu sonho foi um simples pesadelo, alguma recordação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. A senhora sorriu desapontada e aduziu: cá por mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito, no sono, procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas.
disso não tenho qualquer dúvida. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, osculou-lhe a cabeça branca e concluiu: o relógio é inflexível. O sonho passou, e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças, às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o, carinhosa, até a porta, retomando os serviços caseiros pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsidiantes interrogações, aqui no caso André Luiz, apresentando todas as dúvidas, né, relacionadas com essa trama. Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me a inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu. Registrando-me a estranheza, informou: já sei o teor de suas interrogações. Realmente, nosso novo amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsediada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate. Aqui, como nós vimos, né? Preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. Esse deve, do sentido de dívida que nós temos aqui, não apenas de dever, né, mas lembrando essa parte de dívida também, já fala então que eles dois se aproximaram por uma natural atração magnética relacionada com esse passado. É essa força que para nós é muito misteriosa, que inclusive, bom dia Andréa, que inclusive Kardec, quando ele pergunta aos espíritos a respeito dos afetos e desafetos, simpatias e simpatias, lá no livro dos espíritos, um dos espíritos responde então a Kardec que existe uma força magnética que faz com que nós nos procuremos no meio da multidão. Essa é mais ou menos a expressão que os espíritos usam. Então, nós nos aproximamos das pessoas, formando relacionamentos. Aí nós vemos então casamentos, nós vemos amizades, nós vemos inimizades, pessoas que vão se aproximando, né? Então, sentimentos de simpatia e antipatia, que vai fazendo com que nós nos aproximemos, né? E o mais curioso é nós percebemos a aproximação de distância de pessoas que vivem a grandes distâncias. Então há aqueles que viajam mundo afora e acabam se casando, formando família, e a pergunta fica, né, como é que eu vim parar nesse lugar, me casei com essa pessoa e me estabeleci aqui? E aí então, quando nós começamos a perceber essa força magnética que vai fazendo com que a nossa vida vá seguindo determinados rumos, é como se nós tivéssemos aquele desejo de fazer tal coisa, de realizar um sonho, de satisfazer um desejo, qualquer coisa do gênero, e esse impulso, na verdade, vai fazendo com que nós nos aproximemos uns dos outros, através dessa força, exatamente porque por essa união, por essa aproximação, nós começamos então a viver as experiências que são necessárias, né, dentro dessa pequena comunidade que nós vamos formando. Então é bastante interessante, né, que nós vemos que uma mulher que tinha ali o noivado pronto, de repente se aproxima de um homem que tinha ali filhos, família, ela tinha ali os interesses dela, se aproximaram. Quando nós vimos, todos estão ali juntos. E por um motivo maior também, né? O Flávio lembrou aquela teia de compromissos, né, é de se pensar, né, e assim que, porque quando a gente fala essa teia que liga as pessoas, né, Flávio, na verdade nós estamos falando de a teia que aproxima os compromissos, na verdade, e não simplesmente as pessoas se aproximam por se aproximarem, na verdade são compromissos que fazem com que elas se aproximem umas das outras. O soldado colocou, né, em função de afinidades e predestinação, né? Então, na programação reencarnatória de cada um de nós, pois é, mas essa teia mesmo, soldado, se nós olharmos o desenho dela, nós vemos que um fio é ligado por outro, e entre um fio e outro nós temos um pequeno nó, e assim as coisas vão se formando, né? E trazendo para nós realmente esse desenho de ligações, de caminhos diferentes, né? E na verdade essa é a história.
tudo interrelacionado, exatamente. Então vamos lá, continuando aqui para nós. E é importante, né, a gente ter esse entendimento para que nós percebamos que isso não acontece por acaso. Quando nós pensamos que uma família, um grupo, uma comunidade vai por acaso se juntando, né? Nós vemos então ali aquele marido, a esposa que tem filhos, aí por acaso ele teve um filho bom, ou por acaso ele teve um filho que era meio rebelde, por acaso os pais eram bons e os filhos tiveram sorte de ter aquela família, aí a ideia da sorte e do azar começa a se dissipar, começa a se desfazer, quando nós temos o entendimento dessa relação que nós temos uns com os outros, dessa força de atração que vai fazendo com que nós nos aproximemos. Uma força que nós ainda desconhecemos, né? Nós falamos bastante sobre elas, mas nós não entendemos, só sabemos que nós somos aproximados, nós nos aproximamos ou nos repelimos por essa força que existe, né, entre nós. E continuando. Então, acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam o resgate. E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras de que se envolvem? Perguntou Hilário admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus o abençoasse. Notamos-lhe as reflexões na mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tomar a vê-lo atormentado e vencido. Tornar a vê-lo, né, atormentado e vencido. O pensamento impresso escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Clarenço abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes, que lhe sossegaram o coração. Em seguida, o orientador no-la apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir, admiravelmente. Coração abnegado, alma rica em fé. Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma inevitavelmente procura o lugar, o objeto a que lhe imanta o coração. Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências. Então aqui mais uma vez nós temos, né, a explicação trazida aqui pelo ministro Clarencio, porque eles queriam conhecer a história de Mário Silva, e para isso haveria necessidade de estimular a sua memória para começar a ter essas recordações, lembrar dos eventos, para que eles pudessem então acompanhar, para entender o contexto, né, em que esses personagens se juntavam. Só que fazer isso durante o dia é muito mais uma distração do que trazer um benefício, porque ele está envolvido com suas preocupações, com seus compromissos, responsabilidades, e aí então ficar estimulando essas lembranças é como se ele desviasse a atenção daquilo que é mais importante para aquilo que é secundário, coisa que nesse caso, nesse trato que nós temos aqui com os espíritos amigos, eles respeitam essas nossas necessidades. Então aqui mais uma vez, né, nós temos o aguardar da noite, que é quando a nossa mente se encontra mais tranquila. O soldado colocou: problemas, embora indesejados, nos proporcionam experiências, né? Cada problema demanda uma solução. À noite é mais tranquilo, né? Então, primeiro ali em cima, lembrando sempre, né, que as situações que nós vamos vivendo seria mais ou menos agora, né? Só que utilizando de uma forma positiva, os fins justificam os meios, né? Só que positivamente. Então, os fins é sempre o equilíbrio, é sempre a elevação moral, é sempre a elevação espiritual.
A forma como nós vamos alcançar esse final, os meios que nós utilizamos, vai depender de cada espírito. Então, positivamente, nós vamos sempre procurar as melhores soluções. Lembrando sempre que cada solução equivocada, na verdade, é um desvio da rota que se encontra programada. Então, cabe a nós, sempre utilizar a melhor e única referência que nós temos para a solução das nossas dificuldades, que é o Evangelho. Bom dia, Osmar. Próximo capítulo, vamos lá, esse passou rapidinho, né? Só para a gente ter aqui uma ideia do que estava por vir. Capítulo 16, novas experiências. Noite fechada e alta. Tornamos ao domicílio do enfermeiro, seguidos de Clarencio, que funcionava, como sempre, junto de nós, por mentor diligente e amigo. Mário Silva, estirado nos lençóis, debalde, procurava dormir. O sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. Bom, aqui nós tivemos, lembrando, que o sonho que ele teve encontrando com Leonardo e encontrando com Antonina era uma recordação de um passado que certamente ele procurava esquecer. E não apenas um sonho, trazendo ali uma lembrança, mas era uma realidade viva que ele estava ali recordando. Então havia necessidade de começar a processar essas lembranças, que na verdade seriam iniciativas para retomar o equilíbrio necessário. E abriram essas feridas que estavam ali, aparentemente cicatrizadas. Ruminando as impressões da manhã, refletia para consigo mesmo. Seria realmente Amaro o rival quem lhe surgira na forma de um criminoso? Ele estava lembrando de Leonardo, que era aquele inimigo do passado, com Amaro, que seria o seu oponente do presente. Já que Amaro, tomou-lhe Zulmira, que seria sua companheira. E Antonina, que era essa companheira do passado, ele confundia como sendo Zulmira. Então ele estava ali usando uma situação, trazendo um contexto diferente. O que é um grande complicador, porque nós percebemos que no passado ele já vivia esse conflito, no presente ele vive o mesmo conflito com personagens diferentes. Então, seria realmente Amaro o rival a quem lhe surgira na forma de um criminoso? Aquela mulher chorosa e acabrunhada seria porventura Zulmira, a companheira de infância que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante reencontro? Teimava em afastar para longe as reminiscências da mocidade. Por isso mesmo não acreditava estivesse nele próprio a causa do estranho pesadelo. Ou seja, ele não pensava em nada, por que isso apareceu na mente dele? Permanecia convicto de que alguém o chamara, nitidamente pronunciando palavras que o constrangiam a atender. Estaria Zulmira em apuros? E esta, acaso, se recordaria dele? E se as suas conjecturas expressassem a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Não imaginava isso possível. A chaga do brio retalhado ainda lhe sangrava o coração. Não seria justo acudi-la, nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de relance, mas o suficiente para detestá-lo com todas as reservas de ódio de que se sentia capaz. Ainda mesmo que a mulher, outrora querida, lhe suplicasse assistência, cabia-lhe ser surdo aos seus rogos. Hipóteses inquietantes e perguntas sem resposta lhe assediavam o cérebro toldado de apreensão e rancor. A antiga aversão pelo rival preponderava dominando-o. Por que não voltar ao sonho da noite anterior, de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental. Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, prosseguia divagando, de certo conseguiria rever o adversário e revidar. Se fora invocado em sonho, era lícito invocar quem quisesse. Chamaria o renegado esposo de Zulmira a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento. Buscá-lo-ia onde estivesse. O ministro contemplava-o compadecido. Valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso, observou.
A paixão cega sempre. Nossa vida mental é nossa vida verdadeira. E por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos, senão a própria perturbação. Em seguida aplicou passes balsamizantes sobre o rapaz, que se virava desajustado no leito. Mário, qual se houvera sorvido o brando anestésico, relaxou os nervos e descansou o comboio físico, mas ressurgindo em nosso plano, começou a extravasar os sentimentos que lhe senhoreavam o espírito. Não nos assinalava a presença, continuando, porém, sob a nossa observação em seus mínimos movimentos. Espantadiço e tateante, vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispirítico, extremamente condensado. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-lhe-se os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Isso aqui tem um fato interessante, um fato curioso que vale a pena a gente destacar. Ele, dormindo, se emancipou e ficou andando pelo quarto com a mente concentrada naquela experiência que ele viveu no dia anterior. Então, bom dia, Didman. Isso é o que geralmente acontece com a grande maioria de nós, que durante o sono e também durante essa emancipação, a gente não vai para grandes realizações, a gente não faz grandes viagens, não tem necessariamente grandes encontros, mas nós ficamos presos ao nosso círculo de interesse. E como geralmente nós ainda, presos nessa condição de provas e expiações, nós vivemos as preocupações do cotidiano. Então são as nossas tendências, são os nossos vícios, são os nossos aquilo que nós criamos, como nossa realidade. Então, mesmo emancipados, nós não saímos daquilo que é de nosso interesse, diferentemente do que nós vemos das histórias daqueles encarnados que são mais evoluídos, que sempre em emancipação, sempre tem encontros, sempre tem trabalhos, atividades diversas. No nosso dia a dia não. Então nós não apenas ficamos ali junto do nosso núcleo, como muitas vezes buscamos ali interesses que são inferiores ainda, aqueles interesses mais viciantes. Então cada espírito vai onde se encontra o seu interesse. E aí então, como a noite é uma criança, então todo espírito vai se aproveitar dessa liberdade temporária e parcial também, para poder desfrutar dos prazeres que são do seu interesse. E aí então vem todos os tormentos que nós criamos na nossa mente, sem termos a compreensão que essa liberdade poderia ser muito mais proveitosa para todos nós. Pois soldado, o problema é o que a gente traz de volta depois, porque sempre vem aquele peso de responsabilidades, aquela angústia, porque a gente lembra sempre que é mais ou menos, fazendo uma comparação um pouco mais grosseira, nós vemos assim aquele indivíduo que tem interesse em se melhorar, mas ele traz ainda algum tipo de vício. O vício químico, por exemplo. Cada vez que ele alimenta esse vício, com a sua consciência voltada para a sua transformação, vem aquela depressão, vem aquela angústia, aquele arrependimento. Quantas vezes nós também vivemos isso, como espíritos já querendo alcançar um patamar mais elevado, querendo alcançar uma transformação, e durante a noite, tendo essa liberdade, e muitas vezes até perdendo um pouco do senso do compromisso que nós temos, nós vamos à noite alimentar cada vez mais essa tendência. Quando nós voltamos para o corpo físico e nós então despertamos, qual é o sentimento que nós guardamos? Exatamente esse sentimento de angústia. Então a grande maioria de nós acaba vivendo isso, lamentavelmente. Porque nós não sabemos aproveitar a oportunidade, exatamente porque esse esforço que é necessário, nem sempre nós estamos dispostos a investir. Principalmente nesse momento do sono, de emancipação, quando parece que nós não temos ali aquela plena consciência da nossa realidade. Então a gente deixa assim meio que o instinto agir por si próprio. E como nós já temos uma tendência natural, nós somos conduzidos por esse instinto a alimentar essa tendência.
E aí então nós reencontramos com aqueles comparsas do nosso passado, da alimentação das nossas tendências e dos nossos vícios. Nós vamos a ambientes que nós tentávamos nos afastar, nos manter distantes. Agora, feliz daquele que consegue pôr isso em prática, né, colocar essa tendência, esse interesse em prática, também durante esse período de emancipação. Porque aí ele acorda mais fortalecido, ele acorda mais equilibrado, e não é à toa que os espíritos insistem para nós, né, sempre antes de dormir, que nós tenhamos sempre a nossa consciência tranquila, que nós sejamos envolvidos por essas melhores vibrações, exatamente por isso. Não é para que a gente seja levado para algum lugar nobre. Na verdade, é para que a gente não vá para um lugar perturbador. Porque mantendo esse padrão elevado, a gente se envolve por essas vibrações e a gente se sente mais fortalecido para continuar esse trabalho de renovação a que a gente se propõe. Então a noite ela é muito complicada, a gente não dá esse valor, acha que a noite, pelo fato do corpo físico estar ali inerte, pelo fato da gente perder um pouco da nossa consciência durante esse período, vem esses grandes dramas, esses grandes problemas que nós ainda vivenciamos. Daí surgem os problemas que são impulsionadores para o nosso crescimento, né? Pois é, infelizmente. Então vem ali angústias, depressões, culpas, medos, arrependimentos, né? Todos esses sentimentos que são dos piores acabam se manifestando exatamente nesse momento em que nós estamos nos desdobrando. Vamos lá em frente. Às vezes vou ao centro, que legal, Angelina. Então é feliz daquele que consegue ter esse direcionamento, né? Vai trabalhar, né? Você quis dizer, né? Então quer dizer, você à noite já não basta você se emancipar, você ainda vai para um centro espírita trabalhar. Que coisa melhor do que isso? Agora, se você tivesse consciência durante esse período que você sai da sua casa e se desloca, por exemplo, até o centro, a quantidade de espíritos que ficam transitando à noite, cada um buscando o seu próprio interesse sem qualquer consciência do que está acontecendo. É aquela multidão daquele tráfego noturno, né, que a gente pode dizer. Nesse tráfego noturno, cada um então indo para o seu lugar, né, onde lhe satisfaz. E infelizmente a satisfação vem de uma forma negativa. Continuando, vamos lá. Então por isso, né, espantadiço e tateante, vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispirítico, extremamente condensado, ou seja, né, a densidade perispiritual era compatível com suas ideias materialistas, né, muito preso ainda ao mundo material. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-se-lhe os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Ou seja, né, começou ali o olho arregalado, como se estivesse ali divagando a mente, divagando não, né, com a sua mente viajando para um local, para uma época, para uma situação que para ele era angustiante, assustadora. Anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor socorreu-nos explicando. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo, o nosso companheiro padece angustioso complexo de fixação. Embora tenha o seu caso particular, algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo, mas, em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado desde muito no coração. Observemo-lo. Aqui também uma outra situação. Para nós, durante o dia, acaba sendo muito mais feliz do que à noite. É a cabeça ocupada, focado num trabalho, focado numa atividade, no caso dele como enfermeiro, algo que estimula nele uma tendência nobre de auxílio ao próximo, de amor ao próximo, amor à profissão e tudo mais, mas quando chega a noite, aí então a mente se aquieta e aí vem aquela avalanche de ideias e pensamentos torturantes para ele.
Então nem sempre a noite é aquele momento de maior tranquilidade, é exatamente o momento em que o espírito mais sofre. E continua. Mário desceu para a rua, à maneira de louco, e inalando o ar refrescante da noite, forneceu a impressão de quem revigorava de súbito, passando a gritar com voz estridente. Amaro, ladrão, Amaro, usurpador, aparece. Se tens dignidade, afronta minha vingança. Não tremerei. Onde ocultaste a mulher que eu amo? Responde, responde. Então aqui nós vemos que ele continua preso com Amaro, embora a verdadeira impressão foi causada pela recordação do seu passado. Silva caminhava semiébrio, sem direção. Olha só a descrição, que é o que acontece com a grande maioria. Sai cambaleante, perdido, desorientado, andando meio que sem rumo. É o que acontece com a maioria de nós durante esse momento. Silva caminhava semiébrio, sem direção, contudo arremessava as palavras no ar com veemência e segurança. Havíamos dobrado esquinas diversas, e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele em plena via pública. Copiando o impulso do ferro atraído pelo ímã, o esposo de Zulmira, em seu corpo sutil, correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carne. Defrontavam-se a princípio altivamente, entretanto, logo após, com as maneiras do homem mais educado, Amaro esboçou o delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimentos. O enfermeiro, porém, de ânimo revel, bradou desconcertante. Não te acovardes, bandido. Não fujas. Temos contas a ajustar. O ferroviário, contudo, afastava-se rápido. O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpeto, seguia-o inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Acompanhávamos ambos, quarteirão a quarteirão, até que esbarramos a estrada do abrigo doméstico que já conhecíamos, onde Amaro dispostes ao ajuste pacífico. Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa estancou a porta aguardando o provocador. Então, bradou Silva exasperado, é aqui o ninho das serpentes? Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu Richento. Pagar-me-ás muito caro a intromissão, infame enganador, onde puseste a mulher que era a minha felicidade e minha vida. Quebraste-me os sonhos, aniquilaste-me os ideais. Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Então ele fala aqui daquele automatismo, né, que a vida dele tomou, pelo fato dele ter essa grande desilusão amorosa. Então ele vai vivendo um dia depois do outro, mesmo que ele tenha seguido um caminho diferente, esse era um sentimento mal resolvido que ele trazia dentro dele. Eu não sabia, alegou Amaro desapontado. Nunca tive a intenção de ofender-te. Maldito, como sabes dissimular? Onde está Zulmira? Devo examinar-te para restituir-me a independência? E afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acentuou. Não me reconheces, acaso? Sim, reconheço-te, falou o interlocutor num suspiro. És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Consideração e respeito? Que deslavado fingimento! Onde há prova de apreço, se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas? Somente soube da tua velha afeição por ela, quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Se alguém, todavia, me houvesse comunicado legalmente quanto se desenrolava, em torno da minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te, entretanto, agora... Hipócrita, tornou Mário enfurecido, não creio em tua palavra de lobo disfarçado.
roubaste-me a única felicidade que eu esperava no mundo, a única felicidade que era minha. Amaro fixou o triste sorriso e obtemperou. E acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deve encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Anuo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela, nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como a flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe era lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las. A morte, para mim, não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado, e mais que dilacerado, vencido. Com enternecedora inflexão de súplica acentuou: se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal, inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar? Nunca! Exclamou jactancioso. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Amaro não mais respondeu. Vimo-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguia gritando: por que silencias, covarde? Fala, fala, explica-te, reage. Dominaste Zulmira, mas não me dobrarás 1 milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar. Agora aqui capítulo 17, recuando no tempo. Então aqui a gente está passando rápido, né, por esses capítulos, porque na verdade é uma descrição, e no meio dessa descrição a gente acha aqui um ponto ou outro importante para destacar, né? Mas vamos em frente então, que agora continua essa assistência. 17, recuando no tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico, e em nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença do pesadelo na véspera e passou a clamar: meu caso não é com a polícia, não precisamos de qualquer delegado aqui. Aqui também vale uma consideração. Percebemos que quando eles encontraram, então, Clarencio, André Luiz e Hilário, na noite anterior, nesse caso Mário, no sonho, ele mesmo criou essa imagem de policiais. Pela forma como Clarencio se comportou,
diminuindo, né, aquele tom agressivo que acontecia naquela época. Então, a nossa mente acaba preenchendo as lacunas durante um sonho. A mesma coisa aconteceu quando Antonina, em desdobramento, junto com o grupo de Clarencio, visitou a colônia Bênção da Paz. Então, como foi explicado na questão do sonho, ela sempre falava, né, durante a viagem, que ela gostaria muito de morrer, que ela gostaria de ficar no plano espiritual, porque ela alcançou aquele lugar de vibrações mais elevadas e tudo mais, e para ela era um grande alívio, principalmente pelo fato de ter reencontrado com o filho desencarnado. Então, para ela, viver no mundo espiritual era o seu grande desejo, mesmo que ela tivesse ainda filhos aqui no mundo físico, e que certamente ela não seria uma mãe tranquila vendo esse sofrimento todo. Mas como Clarencio explicou, para o caso dela, ela teria pouquíssimas recordações do local para onde ela foi, como ela foi. Ela só teria uma vaga lembrança de ter encontrado com o filho, dizendo exatamente isso, que esse bloqueio dessas imagens é uma necessidade que nós temos para não levarmos mais em conta a experiência no mundo físico do que a experiência que a gente vive aqui no mundo material. Então, nesse caso, ela tem aquelas ideias confusas, fantasiosas, que ela acaba preenchendo com algumas imagens que ela tem ali no seu arquivo mental, né? Então, mas não é a realidade. A mesma coisa aconteceu aqui agora com Mário Silva, que nesse desdobramento, então, ele associou Clarencio, André Luiz e Hilário como sendo ali policiais. O que foi explicado, né, soldado, no capítulo que nós lemos sobre esse tema, era, na verdade, um impedimento para todos nós, para que a gente não fuja da realidade que nós temos aqui, do compromisso que nós temos. Porque se nós vivêssemos e guardássemos a impressão real daquilo que nós vivemos no plano espiritual, nós desejaríamos a cada dia que a vida aqui no mundo físico acabasse logo para que a gente fosse para lá. E, inevitavelmente, seria ali um grande equívoco, né? Porque acelerando essa nossa desencarnação em busca desse suposto paraíso, na verdade nós negligenciaríamos os nossos compromissos, fazendo com que nós nos sintonizássemos com faixas vibratórias muito mais dolorosas. Ou seja, nós desejamos tanto ir para o plano espiritual superior que nós vivemos de um modo irresponsável e acabamos sendo atraídos para o plano espiritual inferior. É mais ou menos aquela ideia do casal apaixonado que comete suicídio pensando se encontrar no plano espiritual. Aquele amor é tão grande, desejam tanto se encontrar no plano espiritual, que tomam atitudes intempestivas que acaba depois desregulando tudo. Então esse bloqueio que nós temos da nossa mente, dessa imagem que existe no plano espiritual, é uma necessidade, é uma restrição para que a gente fique focado aqui no mundo físico. Continuando aqui, vamos lá. Então não é um caso de polícia, não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, meu amigo, respondeu o ministro atencioso, não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes. E situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou semiaterrado: Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos em look, quando conhecia a cantora e bailarina admirável, Lola Ibahuri. Quem, senão ela, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Então aqui nós lembramos que essa bailarina e cantora, Lola Ibahuri, era na verdade Antonina, porque quando ela, na época, como Lola, estava casada com Leonardo e Leonardo foi para a guerra, ela teve que se virar. E ela acabou então indo para essa vida para tentar ali se manter. E nesse caso, como bailarina e mulher,
e cantora, ela acabou então se envolvendo com Esteves. Eis aí então a trama que começa a se clarear. Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava. Restaurou-me. Mas que domingo terrível aquele na praça embandeirada em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Lembrando que Piraju era uma cidade no Paraguai, onde as tropas brasileiras estavam acampadas em busca, né, do Solano Lopes, né, que era o presidente do Paraguai na época. Então a caça, o objetivo era caçar Solano Lopes. E para isso eles iam destruindo o exército, né, que se encontrava lá no meio do caminho. Então eles estavam ali acampados, se preparando para chegar nesse local. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida, e naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso cappuccino auxiliar-me-ia, advogando minha causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria por isso o favor do príncipe. Aquietava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, bandido! Mário levou as mãos à garganta, como se registrasse o enorme sofrimento, e caiu desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes, e o rapaz levantou-se aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com a manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar: por que razão te afeiçoaste à cantora, com tamanho desvario? Por que não atendeste aos avisos da consciência, que de certo te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou: por que amei loura e barruri? Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços. Observem que nós começamos a perceber que aquilo que ele causou, Leonardo, ao tomar a esposa dele sem nenhum escrúpulo, ele acabou sofrendo, tendo a esposa, tendo a amada, na verdade a noiva, sendo tirada por outro homem, embora não fosse por má fé por parte de Amaro. Mas a experiência acabou sendo a mesma, né? E como lembra Joana de Ângeles, a melhor forma de nós aprendermos um equívoco que nós cometemos é sofrer os mesmos efeitos. Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Ah, sim, prosseguiu Mário Silva alarmado, ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construiria minha casa e era feliz. Lina era o tesouro do meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 64, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família, que a adotara por minha filha estremecida. Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos.
era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia, e apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1969, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico 2 companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os 2 passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram-lhe a feição. Imprimindo a voz lúgubre e acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora coruscante e terrível e acrescentou: compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra o espinho flagelado de quem num minuto vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado que me esposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Vamos aqui só organizar então as ideias. Mário contava aqui então a história que ele tinha se casado com essa Lina, e aí então no Paraguai isso, com todas as bênçãos e tudo mais, mas aí então em determinado momento Lina mostrou de fato quem era, que apenas tinha se casado com ele como uma oportunidade de sair daquele lugar em que o Paraguai, no caso, se encontrava em guerra. E aí depois que ela conheceu o Júlio, que era um homem que chamou a atenção dela, ela então, vamos dizer assim, abriu mão do casamento para viver as aventuras dela. Um espírito ainda fraco, um espírito com valores muito fracos, que acabou se deixando levar pelos desejos, pelas paixões, pela atração física, vamos dizer assim. E aí então, com essa grande decepção, Esteves, com o coração então todo amargurado, acabou conhecendo Lola, que era dançarina e cantora. Então ele acabou encontrando na Lola aquela que seria a mulher que traria o conforto para aquele coração partido que ele infelizmente carregava. Então ele está contando essa história, porque está tudo voltando então à mente dele. Por isso é colocado aqui no final, afirmou rudemente que não podia amar-me senão como uma irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me esposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira, e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que culminava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci à condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade.
É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Valendo-se da pausa que se evidenciava, espontânea, Clarencio indagou: E nunca recebeste notícias da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora assacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes, e, cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo na caserna, conseguiu sobreviver, mas, incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Começamos a encontrar agora o garoto Júlio, que tinha cometido suicídio, nessa encarnação, que por acaso se chamava Júlio também na encarnação anterior. Então olha só, todo mundo se ligando com todo mundo nesse caso que a gente vem vendo agora. Depois disso nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcava-me impiedoso. Mário fixou desagradável carantonha e acentuou: Sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador ergueu a voz calmante e considerou generoso: É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Silva dispunha-se a responder, entretanto Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo perispiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenis. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia: Armando, Armando, pois és tu? O Amaro, que hoje detesto, é o mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci porventura? Instruindo-nos, cuidadoso, Clarencio falou rápido: Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente a sensibilidade, à mente e à sensibilidade novos recursos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira procurava estender os braços amigos ao adversário, que o contemplava galvanizado de assombro. Contudo, recuando de repente, como animal ferido, Mário gritou em desespero: Não, não, não te acerques de mim. Não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: Tenhamos calma. Respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e, voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos a escuta. Então agora nós temos
no próximo capítulo, no capítulo número 18, Confissão, Amaro, que na verdade era Armando. Vamos conhecer a história dele agora. Então o que nós temos assim de situação? No passado nós tínhamos 6 personagens. De um lado nós tínhamos então Lola, casada com Leonardo, que acabou depois sendo tomada por Esteves. Do outro lado, Esteves casado com Lina, né? E Lina então se envolveu com Armando e se envolveu com Júlio. Júlio tomou Lina de Esteves e depois Armando tomou Lina de Júlio, que cometeu o suicídio. Então nós temos 6 personagens todos envolvidos. De lá para cá nós temos então Antonina, é que nem novela. Não, mas na verdade, soldado, as novelas que nós temos hoje nada mais são do que uma trama que reflete a vida real. Se nós analisarmos a nossa história, a única diferença que nós vamos encontrar é que temos novelas interessantes e novelas que são sem graça. Muitos dos nossos roteiros que nós temos aqui, se eu contar para vocês a minha história, pode ser uma história boba, pode ser uma história de terror, pode ser uma história dramática, uma história de suspense. O outro vai contar a história dele, pode ser uma história muito mais marcante. Então, quer dizer, as nossas vidas não passam também de novelas, de romances, né? Então, de lá para cá nós temos Lola, a dançarina, que é então Antonina. Nós temos Leonardo, que era o avô dela, que é o Leonardo do passado. Esteves, que é o enfermeiro, que estava na verdade agora focado na Zulmira, que ela não se identificou ainda, mas é bem provável que a gente acabe identificando Zulmira como sendo aquela mulher ali com poucos valores e tudo mais, essa mesma mulher, Lina, né, que acabou causando toda essa dor e dificuldade, porque Armando estava noivo dela, Júlio, que era o próprio filho de Amaro, era esse Júlio do passado, esse Esteves, que era agora Mário, que nutria um ódio por esse Amaro, pelo ferroviário, um ódio que era inexplicável. Então olha só, todo mundo agora se juntando dentro do mesmo balaio ali, dentro desse mesmo cesto, todos presos nesse drama do passado. E coisa que aconteceu já há mais de um século, né? Lembrando que nós estamos aqui por volta de 1950, enquanto nós temos a Guerra do Paraguai acontecendo em 1869. Então tem ali quase um século, vamos dizer assim. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje.